Fala aí, galera. Vamos estar agora estudando esse assunto, sétimo ano, números inteiros. Assunto importantíssimo para você ganhar uma base sólida na matemática. Principalmente que esse assunto, ele, a partir do sétimo ano, ele é essencial, né? Já vai até o final do ensino médio e dependendo da graduação que tu for fazer, também vai ser necessário, né? Então a gente vai estar abordando aí os principais tópicos, né, do assunto, né, sem muita enrolação. Vamos economizar tempo e pegar, né, a comparação dos números inteiros, ele na reta numérica, as quatro operações, né, as regrinhas, né, os raciocínios ali que vai fazer você economizar memória, né, muitas regrinhas pelo raciocínio você consegue memorizar. Então vamos lá, então vamos aí, mãos à obra. Então vamos lá, dando prosseguimento. Então, o conjunto dos naturais é o conjunto que a gente já vem estudando desde o primário, né? O número usado naturalmente para contagem, né? A palavra já diz. E esse conjunto aí, além deles, a gente estuda o conjunto dos racionais, né? As frações, mas os números inteiros, né? Que incluem os números negativos, a gente começa a estudar a partir do sétimo ano. Que a gente vai ver algumas situações aí, né, onde é necessário a introdução desses números negativos. Com a introdução desses números negativos, forma o conjunto dos números inteiros, né, representado por esse Z aí. E aí, né? Aí tem uma situação, né, onde você utiliza o conjunto dos números inteiros, o número negativo no caso, né? Tem um termômetro aí, né, onde a mulher ali no telefone ela fala que está marcando 10 graus Celsius positivo e um outro está marcando menos 10 graus Celsius negativo, né? A temperatura está abaixo de zero, aí é necessidade de usar o número negativo. Extrato bancário, né? Você vai lá, compra alguma coisa no débito, o dinheiro é tirado da sua conta, né? Aí fica lá o negativo. Ou então você entra no cheque especial, gastando mais do seu limite, e aí fica negativo também. Essa é uma das situações. Reta numérica, reta usada para representar o conjunto dos inteiros. O que acontece aqui? Quanto mais o número da parte negativa vai se afastando de zero, menor ele vai ficando, né? Menos 1, menos 2, menos 3. Vamos dizer assim, é como se ficasse mais frio, né? Se fosse em relação à temperatura. E no zero naturalmente, né? Claro, obviamente, né? 0, 1, 2, 3, vai claro que vai crescendo. Só tem que ter essa noção aí, que quando a gente for comparar eles, né? Aí a gente vai analisar o valor absoluto. Quanto menor o valor absoluto, menor ele será. Aí temos aí, né, fazendo uma equivalência aí, né, quando eles estão igualmente distanciados de zero, eles vão ser opostos simétricos, né? Ou seja, 1 menos 1. Se você somar, vai dar sempre zero. 2 e menos 2, né? Vão estar a mesma distância de zero em relação ao valor absoluto, né? Distância, ou seja, em unidade, né? Tá os dois, menos 2 e 2 está a 2 unidades distantes de zero. Sempre que você somar números opostos simétricos, a soma dá zero. Comparando números inteiros. Então aí a gente vai começar a comparar esses números, ver quem é maior, quem é menor aí. Então começa aí, ó, comparar o número menos 5 e menos 9. Quem é maior? Obviamente, né, se você fizer uma relação a dinheiro, né, menos 9, tu está devendo mais ou está devendo menos que menos 5? Obviamente tu está devendo mais, está faltando menos dinheiro na conta bancária. Então a gente pode dizer que se tiver menos 5 na conta, você tem mais dinheiro, menos dívida. Então, no caso aí, né, o menos 5 é maior, né? A gente usa aí o lado aberto da desigualdade para o maior número. Menos 13 e menos 7. Quem é o maior? Obviamente, quem vai, se for em relação à temperatura, menos 7 graus e menos 13 graus. Aonde seria mais frio? Claro que seria mais frio, ou seja, a temperatura seria menor, o menos 13.
Então, no caso aí, menos 13 seria o menor valor, né? Então, ficando assim, né? Menos 13 menor que menos 7. O lado aberto da desigualdade sempre em direção ao maior número, né? Continuando, 0 e menos 2. Quem é o maior? Você tem menos 2 na conta bancária e 0, claro que você, se tiver menos 2, vai ter menos dinheiro, vai ter mais dívida, vai estar devendo mais. Então, obviamente, o 0 é maior que o menos 2. Então, né, o lado aberto, o maior número. 3 e menos 30, quem é maior? Sempre qualquer número positivo vai ser maior que o negativo, né? Se está devendo, claro que vai ser menor. Então, no caso aí, 3 é maior que menos 30. Operação com números inteiros. Então, aí a gente vai começar a fazer as 4 operações. Começando com adição e subtração. Aí um exemplo aí, né? Pedro tinha usado o cheque especial ficando com um saldo de R$15. Precisou pagar a academia, sacou mais 35. Daí qual foi o saldo depois dessa operação? Então lá ele já tirou o dinheiro lá, sacou o dinheiro, ficando um cheque especial, ficando devendo lá menos 15. Depois disso ainda tirou 35. Então, o que vai acontecer? Vai ficar mais negativa ainda a conta. Então, essa operação vai ficar expressa dessa forma. Menos 15, né? Estava devendo e tirou menos 35. E aí, quanto que vai dar? Obviamente, nunca pode diminuir o valor, né? Tu diminuir menos 15 de 35 e por exemplo, dar menos 3. Não, se você estava devendo menos 15 e vai tirar 35, vai ficar maior a dívida. Então, tem que ficar mais negativo. Nesse caso aí, você sempre soma os valores, né? E repete o número negativo, né? Ou seja, a dívida tem que aumentar. Então, obviamente, se tu tirou, tu aumentou a dívida. Então, por isso que tu soma os valores, né? E continua negativo, obviamente, já que você está tirando. Mais para frente a gente vai ver isso aí, essa regra de forma automática, né? Tu já vai usar a regra, mas dá para usar o raciocínio e você concluir da mesma forma. Aí, né, a resposta menos 50, né? 15 com 35, né, aumentando a dívida, repetindo e ficando negativo. Então aí, temos outra situação aí, né? A temperatura no Polo Norte era de menos 12 Celsius. No Rio de Janeiro, a temperatura mudou, deu um acréscimo de 44 Celsius. Sabendo-se disso, qual foi a temperatura medida no Rio? Ou seja, a temperatura no Polo Norte estava menos 12 Celsius e no Rio de Janeiro o que houve foi um acréscimo de 44 Celsius. Ele quer saber com esse acréscimo quanto que vai ser a temperatura. Obviamente que é só você somar menos 12 mais 44. Então vai ficar dessa forma, né? Menos 12 mais 44. E aí se você tem 44, aí é normal, né? A diferença é normal, né? Tu tem 44 positivo e vai tirar 12, né? Obviamente, apesar de o sinal estar trocado aí, a gente está acostumado a fazer 44 menos 12, né? Mas não muda nada, né? Tá ali, tem 44 e vai tirar 12, né? Então faz uma diferença normalmente aí e vai diminuir, né? O 44 vai diminuir, né? 44 tira 12 dá o quanto? 32, né? E vai continuar positivo. Então, ficando dessa forma. Então, são situações aí que a gente, né, necessariamente tem que usar os números negativos usando, né, um raciocíniozinho, né, obviamente. Né, se a parte positiva for maior, vai ficar positivo ainda. Se a parte negativa for menor, entendeu? No caso, a parte negativa for maior também, né? Aí sim vai ficar negativo, né? Então, a gente vai ver essa regra aí agora de forma mais formal. Aí temos aí, sinais iguais. Soma os valores absolutos dos números e repete o sinal. Então é isso aí que a gente fez ali no exemplo, né? A gente somou os valores, né, e repetiu o sinal. Se estiver somando mais com mais, menos com menos, tu vai sempre somar os valores, não importa, né? Desde que sejam iguais os sinais. Então aí temos exemplo aí,
Um exemplo aí, menos 15 com menos 7. Né? Tu estava devendo 15 e ainda vai tirar 7. Obviamente vai ter que aumentar a dívida. Por isso que você soma os valores e repete o sinal, já que vai ficar mais negativo. Então, ficando dessa forma, no caso, menos 22. Né? Somou os valores de forma direta, soma os valores absoluto, 15 com 7 dá 22 e repete o sinal, menos. Aí, outro exemplo aí é mais 33 com mais 15. Mesma coisa, tu vai somar os valores 33 com 15, né? 33 com 15 dá quanto? 48. E repete o sinal. Mais, né? Sinais diferentes. Aí aquele raciocínio que eu estava usando, obviamente, né, é como se fosse a lei do mais forte, né? Vai prevalecer sempre o sinal do mais forte. Diminui os valores absolutos dos números e coloca o sinal do maior número no resultado. Então temos exemplo aí, menos 24 mais 13. Tu estava devendo 24 e vai pagar 13. Obviamente que vai diminuir a dívida, mas vai continuar devendo, já que você deve mais do que vai pagar. Então, por isso que você vai permanecer o sinal negativo. Daí vai ficar quanto? Menos 11. Outro exemplo. Mais 9 menos 4. Mesma coisa, né? Sinal diferente, diminui e bota o sinal do maior. Né? Estava positivo na conta e tirou 4. Vai continuar positivo, porque o que tem é maior do que vai tirar, mas vai reduzir, ficando positivo. De forma mecânica assim, né? Diminui, sinais diferentes. Diminui, bota o sinal do maior, sinais iguais, some e repete sinal. Aí um exemplo aí, né? A gente vai efetuar esses 4 números. A dica que eu dou é sempre, passou de 2, 3 números, você agrupar 2 a 2, né? Tem gente que gosta de fazer de cabeça, aí é de cada um. Então aí eu comecei agrupando, menos 8 com menos 5, mais 11 com menos 9. Aí, né, efetuando os dois, né, que um ali vai dar menos 13 e o outro vai dar mais 2, né, sinais iguais, soma e repete, fica menos 3, sinais diferentes, diminui o sinal do maior, mais 2. E aí, por último, você efetua os dois, menos 13 mais 2, dá quanto? Diminui, né, então vai dar, no caso, menos 11. Muito bem. Continuando aí. Aí, esses 5 números aí. Então, cara, quem quiser fazer de cabeça, fica conforme a sua preferência, mas a dica é essa mesmo, para quem já ainda está começando a se habituar com isso, né, fazer 2 a 2. Então aí começa a agrupar 2 a 2, né, como é uma quantidade ímpar de número, um vai ficar de fora, então vai ficar assim, né, agrupei 2 a 2, aí efetuando, né, mais 23 menos 10, dá quanto? Mais 13, né, e menos 40 com menos 12, menos 52. E agora, os dois resultados, vou efetuá-los, repetindo 7. Né? Então, eu efetuo os dois aí, menos 39 mais 7. Né? Aí agora, por último, efetuo o 7 que eu estava deixando aí, por último, né? Para efetuar, que vai dar, né, menos 39 com mais 7. Né? Sinais diferentes, né? Diminui e bota o sinal do maior. Sempre efetuando a regra. Né? Tu olhar aqui, né? Aqui foi o que? Sinais diferentes, né? Diminui e bota o sinal do maior, mais 13. Sinais iguais, soma e repete o sinal, menos 52. Né? Sempre usando a regra 2 a 2 com os números. Então aqui, mesma coisa. Você vai usar aí, né? Sinais diferentes, diminui e bota o sinal do maior. Né? Ou então usando, pode esquecer a regra, usa o raciocínio. Tá com negativo 39 na conta. Vai pagar 7, vai reduzir a dívida, mas ainda vai continuar devendo, já que o que você deve é maior do que vai pagar. Menos 32, isso.